Aleluia, glória a Deus. Shalom, amados, queridos filhos, com muita alegria, muita paz. Hoje, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, transmitindo mais uma aula, né, Gabriela? Dá oi pro pessoal aí. Oi, tudo bom? Está a Mara também. Quer dar um oi, mano? Aleluia. Sejam todos bem-vindos nessa escola. Amém. Em nome de Jesus. Maravilha. Uai, não deu certo aqui a nossa proeza aqui. Bom, sejam bem-vindos todos aí. Estamos vivendo aqui no Sul mais um nível de glória. Então vamos falar sobre glória. Aleluia. Gabriel, tu vai orar na aula? Não? Aqui, estou de férias, né? Não? Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Nos permite termos comunhão contigo. Eu estava falando aqui com o nosso pessoal de se nós deveríamos dar uma recapitulada na aula passada, que atingiu a semana passada, atingiu um número de quantos? Milhão? A fanpage chegou a 1.700.000. A fanpage atingiu 1.700.000 na semana. 1.700.000 na semana. Grande parte desse número é da aula, que foi assistida várias vezes por muitas pessoas, né? Isso. E não sei bem o que foi que o pessoal gostou, perguntou mais, tem como revisar um pouquinho? Sim. Ou a gente faz uma revisão depois no final? O que vocês acham? Perguntar para os amigos aí que estão assistindo a gente. No final a gente faz uma revisão, um pouquinho antes. Se tiver aula aí, daí dá uma olhada, senão. Tudo bem, Janete? Como é que vai? Giane, a Rosângela Gabriele, seja bem-vindo. Patrícia. Bom, vocês não têm a aula da semana passada, não? Sim, Vou pedir para a Gabi depois dar uma lida aqui, então. Vamos ver, então. Nas últimas aulas nós falamos que podemos andar em vários níveis, falando dos discípulos, né? E o treinamento de Eliseu também. Uma das aulas, essa aí nós não damos ainda, né? Foi falado. Uma das aulas, porque às vezes eu prego a mensagem na semana e dou uma pincelada, que nós pregamos em vários níveis, né? Mensagem, a pregação é uma palavra superficial sobre aquele assunto, muitas vezes aplicado de forma evangelística. E eu falei a semana passada, na terça-feira, foi do meu testemunho. Quando eu conheci Jesus, eu estava num nível da macumbaria, feitiçaria, e Deus ativou em mim um nível que nós chamamos de o primeiro nível, que é o nível... Conseguiu? Probleminha aqui. Nós podemos andar no nível natural, e o nível natural do homem já é um nível muito elevado, porque o homem, estou falando daqueles que nasceram de novo, né? O homem, quando nasce de novo, ou quando ele recebe o Espírito Santo e é salvo, quando ele entrega a sua vida a Cristo, recebe o Espírito Santo, ele passa pelo novo nascimento. Esse novo nascimento, que está no capítulo 3 de João, fala de uma volta às origens, uma volta
as origens, o início. É importante saber que nós saímos, no princípio saímos de dentro de Deus. Deus fez o homem dentro dele. O apóstolo Paulo fala isso em Atos, né? Que nós estamos em Deus, vivemos em Deus, estamos dentro dele. Então Deus nos tira de dentro dele, coloca no barro, sopra nas narinas daquele boneco e ele torna-se alma vivente. Ok. Naquele momento que Adão saiu de Deus, no momento que Deus criou Adão, ele tem um nível de glória muito, muito, muito extraordinário. Porque quem poderia ver Deus olhar face a face, né? Então, aí depois que o homem se afastou de Deus, ele começa a perder a imagem de Deus, que são as emanações, e onde vem o poder de Deus. Porque Deus criou todas as coisas através dessas emanações. O homem também foi criado à imagem e semelhança de Deus. A semelhança, ele foi projetado, o homem foi projetado, criado para funcionar como Deus. Então, às vezes a gente fala que a gente está querendo fazer alguma coisa que não foi criado para fazer aquilo, não dá certo. E às vezes a gente pega um carro, né? E como aconteceu comigo, eu tinha um Corcel 1 uma vez, eu já quer modificar o carro. E o mecânico colocou um amortecedor do Corcel 2. Quebrou na primeira esquina. Por quê? Porque o amortecedor do Corcel 2 só serve para o Corcel 2, não para o Corcel 1. Assim também o homem foi criado por Deus para funcionar como Deus. Então tudo que Deus fez, criou os céus e a terra, Deus teve um processo, que também foi um processo de 4. Isso aqui já é uma aula mais profunda aí para Tzadik, que fala dos 4 mundos. Então aqui, até chegar essa aula aqui, vai demorar um pouquinho. Mas tudo Deus faz assim. Antes de pensar, emana o poder. Depois que vem o pensamento ligado ao sentimento. E aí então depois, quando Deus cria, é aqui o criar, e o 4 manifestar. Aparece o homem. E aí nesse nível, o Adão já era poderoso. Poderoso, extraordinário, não tinha um limite para o Adão. Na verdade, os sábios dizem que quando os anjos viam Adão, já ia se dobrando os joelhos. E o Adão diz, calma, não, eu sou só o filho, Adão. E os anjos, puxa, imagem, semelhança, como, meu Deus, pensei que era ele. Então veja, e também quando o Adão peca, Deus tem que dar um revestimento novo para ele. Que agora, que muitos até pensam que é aquele animal que deu a cobertura, né? Não, Deus teve que dar uma nova pele para o homem. Teve que dar um revestimento para o homem andar, porque antes era luz pura. Então, nosso alvo, o alvo de Deus é nos trazer de volta aquela comunhão que era no princípio, lá no início, no Jardim do Éden. Então, esta caminhada é que nós hoje estamos fazendo, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de um texto base aqui, Ezequiel 47, 3, 4 e 5. Então para nós voltarmos a recuperar a imagem, a semelhança, o domínio, é uma caminhada, que eu vou falar hoje de 4 níveis, e na semana, as próximas aulas, quando nós falarmos níveis de glória, essa aula terá que ser uma aula específica e muito profunda, interna, talvez só do nível 1, talvez 3, 4 aulas. Então isso aí, se você quiser participar, é para os alunos que estão mais avançados. Vamos ler juntos aqui, Ezequiel 47, 3, 4, 5. Todos estão aí com a Bíblia? Não tá? Tem alguém aberto? Não? E saiu aquele homem para o Oriente,
tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, mais outra vez 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aqui há algo muito extraordinário sobre esse rio, que nós já damos em aula passada. Mas para você ter uma ideia aqui, você pense em mergulhar na presença de Deus. Está falando da unção que vem através do Espírito de Deus. Quanto mais profundo eu entrar na presença de Deus, mais intimidade, mais eu mergulho nesse rio. Esse rio é um rio de unção, é águas vivas. E se eu imaginar que eu entrei na igreja e eu entrei no rio, quando nós entramos na igreja, observe cada um de vocês que se converteu, como eu, né? Numa situação difícil, de doença, de situação de perturbação, escravidão, enfim, feitiçaria, macumbaria. Você entrou no rio todo arrebentado, você perdeu tudo que tinha de glória, de imagem, semelhança, chegou a imagem e semelhança do verme. Aí você entra no rio de Deus, que emana através do Espírito de Deus, ou mais ou menos, né? Imagina que seja um rio de unção. Quando você pisa nesse rio, se recupera o nível físico, começa a recuperar a saúde, porque esse rio de águas vivas, por onde passa, cura tudo que está doente. Então é um trabalho de Deus para restaurar o homem ao início, ao princípio, ao estado original. Então você entra no rio e começa a restaurar, primeiramente o nível físico. Veja como é que Deus faz as coisas. Aparentemente não deveria ser o primeiro nível, mas geralmente é. Quando você chega na igreja, a glória de Deus, a nuvem, o rio, a unção atinge primeiramente o físico. Por isso que quando as pessoas recebem o impacto da unção, geralmente fisicamente elas caem. Segundo nível, atinge as emoções. Aí a pessoa começa a ser curada de traumas, cura interior, cura da alma. Quando começa você a entrar mais na presença de Deus e receber mais unção através da igreja, do grupo, de pessoas, não importa, mesmo que ela não esteja em você, mas você recebeu de alguma forma esse rio, você entrou na igreja, a igreja geralmente tem uma unção coletiva. O terceiro nível começa a trazer de volta o que foi perdido. E aí o quarto nível atinge teu espírito, nós chamamos de coração, é quando vem aquela bomba de unção que entra lá dentro e você muda, a tua mente muda, teu coração muda. Neste nível é que nós entramos, que eu falo aqui que nós entramos, podemos chegar até onde Eliseu chegou, que isso vai ser um tema de uma aula muito forte, quando Eliseu recebe aquela capa e vê o céu se abrindo, Elias sobe, Eliseu chegou num nível que ele voltou a ser o sujeito mais parecido com Adão, até ali. Por quê? Porque o que tinha de Adão de tão importante para Deus? Para nós, para mim, para você, ter unção importante, ter poder é importante, ter glória é importante. Para Deus não. Para Deus é importante ter o filho dele de volta. Então aqui só um pai que hoje tem problema com o filho sabe o quanto é triste, né? Então ele não quer saber de fama, de dinheiro, de nada. Ele quer saber de ter o filho de volta. Assim também, Deus, ele quer o filho de volta. E quando ele encontra alguém como Eliseu,
que se coloca na posição de filho, se coloca na posição de submissão a outro, a um pai, para Deus, ele encontrou uma pérola preciosa. Parece tão, né, diferente, né? Aleluia. Então vamos ao primeiro nível. Então, quando nós encontramos a Cristo, temos uma nova vida em Cristo, nós podemos entrar em níveis diferentes. Que é aqui que eu quero falar com alunos que já estão conosco, caminhando na escola profética, que já são nascidos de novo, que já têm uma vida. Na terça passada, eu trouxe uma mensagem, que deve pedir para alguém postar depois, para pessoas novas, pessoas que nunca entraram numa igreja, para um pai de santo, para alguém que professa alguma religião diferente. Já vem. Hã? Já vem. Não, só falando que ele está atrapalhando. A luz na frente aqui. Então eu falei na terça-feira para pessoas que não conhecem nada de Deus. O que é viver sem Cristo? Tudo difícil. Mas agora eu vou começar a partir do momento de uma nova vida em Cristo. Então o primeiro nível, que é o nível natural, que é difícil, você, nós aprendemos no mundo evangélico que nós podemos ter a vida natural ou sobrenatural, ou a vida carnal ou espiritual. Nada contra. Mas quando nós vamos estudar o homem, do original até o novo homem em Cristo, e vamos estudar do hebraico as palavras, você fica algumas conotações bem diferentes. Veja só, Gênesis 1:29. Vimos que Deus colocou tudo à disposição do homem, para que ele fosse mantido pleno sobre a terra. Olha bem, o homem natural, criado por Deus, Adão, Deus colocou à disposição dele tudo sobre a terra, para que nada lhe falte. Então esse é o Adão. Hoje, para você chegar nesse nível, só com unção. Muita glória de Deus, muita unção derramada para alguém voltar a chegar nesse nível, que é demorado. Por isso que eu estou falando em níveis, tá? Então Deus colocou mantimento, metal precioso, pedras preciosas, e nada lhe seria negado. A terra tinha a obrigação de lhe dar. Então observe, a terra a serviço do homem. A terra submissa ao homem. A natureza submissa ao homem. Ô laranjeira, tu é obrigado a me dar laranja. Pim, traga. Você entendeu? A terra tem que dar. Eu ordeno, terra, que você dê 100 vezes mais que plantar. Isso era o natural. Você compreende? É o natural do jardim do Éden. Como diz o mineiro, né? Por causa de quê? Porque havia sobre o jardim, sobre o jardim de Deus, havia o Éden, que é a glória de Deus, sobre o jardim. Então, esta glória de Deus, pairando sobre o jardim, fazia com que ela descesse pelo homem e fluía através da autoridade de Deus. Observe, o canal e a autoridade. Muito importante você anote essa palavra autoridade, porque sem autoridade você nunca vai ver e nem vai ter níveis de glória na tua vida. Que isso vai ser a próxima aula. Mas o natural, que tudo, a natureza tinha que lhe servir. Então preste atenção, porque eu só comecei a ver pessoas orando pela terra, orando por chuva, orando por colheitas, faz pouco tempo. Anos atrás, quando me converti, ninguém pensava em orar pela terra. A terra está doente. Quantas vezes a terra está doente na tua frente? Nós tivemos aqui em Santa Catarina um problema da terra fraca, né? Não terra doente, alguém lembra qual é o nome da doença que deu em Santa Catarina alguns anos atrás? Que os montes desabavam. Eles chamavam de terra doente. E os cientistas queriam explicar que aquela terra estava doente, ela estava fraca, ela estava... É como se fosse vários furinhos, um perto do outro, e pum. E pensa em alguém ir orar pela terra, ou abençoar aquela terra. Então, com a glória de Deus sobre o Adão e no jardim, a terra era forte. Alguém com essa glória hoje sobre ele vai abençoar a terra, e a terra será
curada. A terra responde a alguém que vem, que tem sobre ele a glória de Deus. Então, esse é o nível 1. Ok? Então, ali no jardim, no natural, toda a criação era sujeita a Adão. Então, observe agora. Vamos caminhar. Você vê agora Jesus, ele chega e pede o barco de Pedro, em Lucas 5, 4 a 7, quando Jesus pede o barco emprestado de Pedro. E o que acontece quando Pedro passa a noite toda pescando e não pega nada? Quem é que lembra disso? Lucas 4, 7. Hein, Felipe? 5. Lucas 5, de 4 a 7. Observe. Eu estou falando do homem retornar ao princípio original, lá onde para Adão era normal isso. Agora Jesus vem, o segundo Adão, Jesus vem como um homem, nascido de mulher, assim como Adão, ele vem trazer de volta o que o primeiro Adão perdeu. E olha como ele faz. Primeiro nível que Jesus andou na terra, dando uma aula para os discípulos, como eu estou dando para você. Nível natural. Vamos ver, Gabriela. Lucas 5, 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Aleluia. Veja só. Estamos aqui agora diante do nosso discipulador, nosso irmão mais velho, Jesus. Nosso humano, que veio nos ensinar a voltar à glória original. É uma viagem. É uma caminhada. É uma caminhada tão emocionante. Se você assistiu hoje, nossa saída do monte, alguém assistiu? Nós estamos dentro do monte, lá no monte, escrevendo um livro, falando da glória de Deus, da Merkavá. Meu Deus. Ao chegar no monte de manhã, madrugada, simplesmente o monte está coberto de uma nuvem. Parece natural, porque já é tempo de neblina. Mas o tempo todo que estamos escrevendo, revelação, revelação. E de repente, quando nós descemos do monte, eu desço para lá embaixo. Eu fiquei filmando. Porque tivemos uma experiência no passado. Quando Deus falou sobre as nuvens de glória que acompanhavam o povo que saiu do Egito. E então quem assistiu hoje, você já tem uma ideia do que eu vou falar, né? Observe. Adão, lá no paraíso, ele não precisa jogar anzol para o peixe vir. O peixe vinha até ele. O peixe tem que lhe obedecer, submeter a ele. Os animais têm que se submeter, têm que lhe obedecer, têm que responder a ele, servir a Adão. Agora Jesus chega e para no barco. Olha que coisa tremenda isso aí, né? Jesus para no barco, quieto, parado. Quem é estudante aí enfim, você já estudou sobre as emanações, estudou sobre glória, vai entender. Ele só para ali, em cima daquele barco, e os peixes vêm para perto dele. O que é isso? Os peixes se aproximam dele. Os peixes procuram ele. Você sabia que até as vestes que Adão usou no paraíso, depois que ele saiu, os animais sentiam o cheiro e vinham para perto, se aproximavam, lhe procuravam? Isso quer dizer o quê? Que aquele primeiro nível natural, o próprio natural do homem, criado por Deus, já tem um nível de glória.
já tem um nível da presença de Deus, simplesmente por ser natural. Então Jesus veio demonstrar isso quando ele parou ali naquele barco e os peixes vieram, e o Pedro então joga as redes e pesca tanto peixe que não tinha, né, quase que vai a fundo do barco. Depois nós temos o segundo episódio aqui, onde Pedro foi cobrado. Não, olha, alguém nos cobrou imposto, o que eu faço? Então Jesus manda ele pegar um peixe, dentro da boca do peixe lá estava a moeda que ele precisava. Então eu estou falando aqui de que nada faltava, a natureza está ali, tem que responder à necessidade do homem. Esse é o primeiro nível. Então esse é o primeiro nível natural, que a natureza tem que se submeter ao homem. Agora, não quando o homem está em pecado, lógico, né? O homem está em pecado, a natureza não corresponde a ele, a terra não corresponde, a terra não atende, ele pode plantar, não nasce, ele pode fazer coisas, não acontece, não vinga, não dá certo, não funciona, entendeu? Então, esse é o nível 1, nível natural. Agora, depois da queda, Deus traz também para o homem um novo nível, que é o nível de fé, que antes não precisava, porque o homem já andava na presença de Deus, então não precisava fé, mas quando o homem caiu, então agora Deus dá para ele esse nível de fé. Agora veja Jesus e os discípulos agindo nesse nível de fé. Tá? Esse nível é o nível da fé, é o fato de você aceitar e não duvidar do caráter divino. Aqui depende de você conhecer o caráter de Deus, saber que Ele fez você superior à natureza e que a natureza tem que te obedecer e que isso já é uma lei natural, não precisa muito esforço para isso, precisa apenas fé. Aí você lê na Bíblia que está escrito lá que Ele já levou nossas enfermidades, e você crê nessa palavra, e você age por essa palavra, você fala essa palavra, e as pessoas são curadas por causa da fé que você depositou. Você agiu por fé. Então esse agir por fé é simplesmente algo da natureza de Deus no homem. Porque Deus criou tudo do nada. Do nada Ele fez com que viesse a existir. Então não é difícil para Deus ver, imaginar e se materializar alguma coisa. Então esse nível de fé é muito poderoso. E aqui tem um exemplo muito interessante, em Lucas 7, quando um certo centurião estava com seu servo, né, doente. Isso foi lá em Cafarnaum. Então esse homem procurou Jesus, e os seus discípulos rogaram muito, dizendo assim: Senhor, atende esse homem, porque ele é muito digno, ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E aí Jesus foi. Mas quando ele já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir até ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será salvo. Então olha a palavra do centurião. Mande uma só palavra. Aquele homem nem chegou perto, né? Se mande uma palavra. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz.
Então, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Encontraram o servo curado. Então, observe aqui, esse aqui é um nível de fé, agir pela fé. Então, Jesus usou esse nível aqui, nesse caso aqui. Aqui, Jesus não foi no natural e nem não usou o nível de glória e muito menos o nível de unção. Ele simplesmente aqui, ele usou o nível da fé. Essas milhares de igrejas que nós vemos hoje, trabalham nesse nível, é um nível de fé, e funciona. Tem pessoas que chegam na igreja com tanta fé, e elas dizem, eu tenho certeza. Eu lembro que ali em Faxinal Soturno, tinha tantas milhares de pessoas doentes, e às vezes eu sentava com algumas para conversar, né, só para ouvir. Um dia eu sentei numa família, tinha uma menina muito doente, e eu disse, o que você espera, filha, de mim? O que você procura? O que você está precisando? Naquela época ninguém sabia se eu era pastor, se eu era o que era, porque eu pregava ali, não podia dizer que era pastor, e senão morria, né? Então, eu lembro que ela disse, eu preciso de uma operação. Eu ia no médico ser operado, e eu vim aqui. E eu perguntei, o que você espera o que você crê que eu posso fazer por ti? Eu creio que o Senhor pode, em nome de Deus, me operar. Aí eu perguntei assim, você quer com uma operação com dor ou sem dor? Ela pensou um pouquinho, eu quero sem dor. Então receba. E simplesmente na hora que eu me movimento para o lado dela, ela recebe uma anestesia. E é curada. Então aquele nível de fé é dela. Então ali opera, ela tem fé para aquilo. E como ela tem essa fé, basta uma palavra que eu diga. E ela recebe. Então muitas pessoas agem nesse nível. Por isso que cada pessoa que chega na igreja, quando o pastor atende uma pessoa que chega na igreja, às vezes uma pessoa que nem conhece Deus, ele diz, eu vim aqui para ser curado do câncer. Você nunca pode apagar o pavio que fumega. Você tem que dizer que assim seja. Como você quer ser curado? Como você quer ser operado? Com dor ou sem dor? Ah, sem dor. Eu também conheci um homem chamado Rock Lora, um grande homem de Deus, que eu vi ele umas 2, 3 vezes na vida. Primeira vez que eu vi ele, ele chegou lá muito mal, num Fusquinha, acho que era um Fusca, se não me engano, azul, doente. Ele soube que ali tinha, naquele lugar, alguém estava operando em nome de Deus, muitas pessoas curadas, muitos paralíticos andando, cegos enxergando, e ele chegou lá, estou doente, preciso de uma operação. E eu perguntei também, como o senhor quer ser operado? Com dor ou sem dor? Ele pensou, com anestesia ou sem anestesia? Ele disse, eu quero sem anestesia para me ter certeza que eu fui operado. Na mesma hora, ele sentiu como uma facada e ele começou a gritar. Foi uma gritaria. E aquela multidão assistindo aquilo. Ele opera mesmo as pessoas. Mas como é que faz? E nunca toquei nas pessoas. E fui processado por causa disso. Usar a fé. Uma coisa que veio depois da queda, para suprir uma necessidade do homem. Porque antes, lá no jardim, se o homem dissesse seja curado, ele era curado. Tudo que o homem falava para a natureza, acontecia. Vento, pare. Tempestade, mar, acalma. Peixes, vem para fora. Leão, senta aí. Então, aquela palavra de ordem do homem
A natureza não precisa de fé para isso, os animais também não. Então, quando Jesus viu que aquele centurião tinha fé, que na verdade esse centurião, ele estava passando para Jesus uma informação de como funciona o reino de Deus. Aquele homem disse: eu tenho soldados, que eu digo a ele vai, e ele vai, vem, ele vem. Então esse homem entendia de autoridade, que é uma das coisas que você precisa entender para entrar no nível de glória. Sem entender de autoridade, você não consegue andar no nível de glória. Por quê? Aquele homem estava dizendo, entre aspas, para Jesus: eu tenho certeza que o Senhor tem anjos, que o Senhor pode mandar, opera, ele opera, vai, ele vai, pare o vento, ele para, ele para. Aquele homem está falando que ele tem consciência de como funciona um reino. A autoridade maior dá uma ordem e os soldados que obedecem. Então aquele centurião está dando uma aula de fé para nós, mas é muito mais do que apenas crer em algo. Não. É uma fé baseada no conhecimento que você tem do líder. Se eu tenho conhecimento de Deus e sei que Deus me criou e colocou a natureza debaixo dos meus pés, me deu autoridade para comandar a natureza, me deu toda a riqueza da terra para que eu seja rico, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja abençoado e que Ele quer que a natureza se submeta a mim. O fato de eu conhecer a mente de Deus me dá a condição de ter uma fé, uma certeza, um conhecimento em que esse nível aqui será para mim normal. Então nós podemos agir nesse nível de fé. E é muito bacana, muito legal. Mas ele pode não ser tão eficiente. Pode ser que você ore por alguém para que ele tenha cura, ele não vai ter. Ou ele não teve a fé, ou você não teve, ou ele duvidou e você teve fé. Ainda não é legal. Mas essa fé funciona baseado na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, que aqui você diz assim, ó, Deus tem 8.000 promessas, é isso que nós aprendemos, né? Deus tem 8.000 promessas para nós. Mas a promessa, ela é promessa antes de se tornar realidade. Mas depois que Cristo veio e morreu na cruz e pagou o preço por nossos pecados, todas as promessas tornam-se direito. Eu tenho direito àquilo que Deus escreveu sobre mim. Eu tenho direito à cura, porque as minhas enfermidades já foram levadas na cruz. Então, quando eu pego essa palavra e ministro ela com fé, a cura acontece. Geralmente, acho que foi na última Sexta-feira Santa, nós ministramos sobre Isaías 53. Gosto muito de ministrar, por quê? Porque todos são curados. Dificilmente alguém ali não é curado naquele dia. Mas quando eu pego a fé das pessoas, agora vamos para o nível 3. Quando eu pego a fé das pessoas e pego a promessa, e pego as pessoas estão com fé, milhares de pessoas ali, doentes. Eu mando levantar a mão, quem está doente? Milhares levantam a mão, debaixo da sua mão. Seja curado. Muitos vão levantar a mão e ser curados. Agora, o nível 3 é um pouco acima disso. É quando você para e a unção que está em você está emanando e não há nenhuma promessa, não há nenhuma palavra, não há nenhuma fé, não depende de nada disso. E as pessoas são tocadas pela unção. Então esse é um nível 3. Que esse é um nível que eu gosto. 99% da minha vida eu opero nesse nível. Aliás, eu exagerei 90%. Né? O nível 4 também gosto muito, mais ou menos, bastante por cento também. Mas no nível 3, vou dar um exemplo para vocês. Quando a unção vem sobre a tua vida, que é maravilhoso a gente entrar na unção, quando você recebe uma unção, estou preparando você para a escola profética, você vai receber uma bomba de unção. Você volta para casa com aquela unção dentro de você.
Você vai aprender agora a entrar na escola profética, você vai se inscrever como aluno e aprender a manter aquela unção. Depois de aprender a manter aquela unção, você vai aprender que dentro daquele nível de unção tem mais 4 níveis que você pode andar. O primeiro nível dentro de você. É preciso ter uma unção dentro, ok? Mas tem o próximo nível, uma unção ao teu redor, que você toca em alguém, pegou a mão de alguém, aquela unção passa para ela. Nível 2. Agora tem, a unção pode atingir algumas pessoas ao teu redor. Aí já está indo para um outro nível. E esse nível depende, como todos os níveis aqui, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais próximo, mais tempo com Deus, mais aumenta. Então esse nível aqui, em Lucas 4, verso 45. Quando Jesus vinha caminhando, ele está cheio daquela unção, e alguém na multidão veio e tocou ele. Na terça-feira estava muito maravilhoso, filho. Alguém tocou ele, e ele pergunta: quem me tocou? E aí todos negaram: não, mas Senhor, como alguém te tocou? Todos se tocam porque a multidão está aqui. Como pergunta quem me tocou? Aí Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então essa virtude que saiu de Jesus, ele está falando de unção que saiu dele. Aquela mulher com fé foi lá, ela estava no nível da fé, mas ele estava no nível da unção. Então uma pessoa que anda no nível da unção, a unção ela contagia o ambiente, o local. Então isso é muito extraordinário, muito maravilhoso. Aleluia. Então alguém tocou em Jesus e saiu dele virtude, saiu dele unção que tocou naquela mulher. Então aquela mulher foi curada assim. Ali foi a unção. O toque daquela mulher sugou a unção. E muitos de nós podemos fazer a mesma coisa de quem tem sede de unção, que é muito... Quem tem muita sede de unção, muito faminto, ele pode extrair unção de outro que tem muita unção. Atos 19 também fala de algo semelhante. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. De sorte que os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. E as doenças os deixavam. E saíam deles os espíritos malignos. Observe, a unção que está dentro de Paulo. Agora, toca no lenço. Vai. Toca no doente. E ele é completamente curado. Então aqui é um nível da unção, operando o nível da unção. Logo no início do meu ministério, isso aconteceu na favela também, que na favela tinha tantas pessoas endemoniadas, que não dava tempo, né, de expulsar. Às vezes de madrugada alguém batia na porta: ô irmão, tem alguém lá assim. Lembro que o dia estava muito cansado, disse: não vou descer até a favela, vou ungir um lenço, leva o lenço e joga no endemoniado. E aquela pessoa chegou lá e jogou aquele lenço, pai, e aquele demônio fugiu por 7 caminhos. Então saiu aquele espírito maligno. Então é esse tipo de nível da unção, que eu creio que que quem vive no nível da fé, o dia que entrar nesse nível, nunca mais vai querer voltar. Porque o nível da fé ainda tem esse nível aqui do descanso, da tranquilidade. Vamos agora ao nível da glória. Primeiro vamos recapitular aqui, eu acho que vai ser bom para eu ter uma clareza. O nível natural
é quando as coisas acontecem naturalmente pela presença de Deus ou pela emanação de Deus que está na sua vida, naturalmente. É quando a bênção corre atrás de você, como diz Deuteronômio 28, né? Você não faz nada e acontece. Nível da fé é quando é você que opera pela fé. Você é o agente. Você está usando a fé. E acontece. Nível da unção. Nesse nível, Deus opera junto com você. Difícil distinguir qual que é você e qual que é Deus que está fazendo. Então, é a manifestação de Deus em você, agindo junto com você. Você faz, Deus faz junto com você. Ok? Então você vai, Deus vai junto. É Marcos, acho que foi 16 que fala, né, que Deus cooperava com eles, operando maravilhas e sinais por onde passavam os discípulos. Ok. Muito bom esses 3 níveis. Mas existe agora, depois de um certo período de tempo, que Jesus andou curando os enfermos e as pessoas tocavam na sua roupa, chegou um momento que era a multidão tocando nas roupas de Jesus. E eram todas curadas. Agora, lá depois do 3º ano, começa a acontecer algumas coisas. A primeira coisa que aparece, que Jesus aparece quando fala em glória, Jesus nesse nível, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai orar com os 3 discípulos principais, e de repente aquele monte ali se transforma e fica iluminado, e Jesus começa a orar, e aparece Moisés e Elias ali, e os discípulos ficam impressionados. O que houve? Aquela glória, aquela luz, o que aconteceu ali? Então ali é um nível de glória. Então nesse momento que Jesus estava ali, era um nível mais elevado. Jesus está levando os discípulos a compreender que o ser humano, um humano qualquer, não Deus, um homem pode chegar nesse nível, porque já estava em Adão, muito mais que isso. Então, só que esse nível, quando fala glória, é o próprio Deus ali. Então a própria presença de Deus tão forte naquela pessoa que ela irradia uma luz. Então, para você entender aqui, glória, ele não é poder, também não é unção. Ok? Então, nesse nível de glória, o que opera não é o poder, também não é a unção, mas é o próprio Deus, é o ser de Deus, a própria pessoa divina. Então, operar nesse nível significa dar um passo para trás e deixar Deus operar na frente. Quer dizer, Deus opera na frente. Há muitos exemplos na Bíblia que levaria muito tempo explicar aqui. Mas é quando você não precisa fazer nada. No nível natural você anda, você caminha, você trabalha. No nível de fé você tem que dizer alguma coisa, fazer. No nível da unção você tem que se movimentar também. Mas no nível de glória não. Você simplesmente está ali na presença de Deus adorando, e de repente a glória de Deus desce ali e começa a acontecer coisa ao redor. Ninguém falou, ninguém orou, e daqui a um pouco não sei se foi que aconteceu isso. Uma vez a gente estava na Bahia. Na Bahia nós tivemos um momento muito especial. Não me lembro o nome do lugar lá. Vitória da Conquista. Nós ministramos na unção e muita gente começou a se embriagar na presença de Deus ali. Mas quando chegou o tempo de encerrar aquela ministração, ainda tinha mais. Porque assim como o rio, nós começamos aqui no natural, entramos na fé, vamos para a unção, e se nós permanecemos na presença muito tempo, entramos no nível de glória. E lá na Vitória da Conquista, acabou o culto, e o pessoal não ia embora, todo mundo ali no chão, mas como tinha horário, tinha que encerrar e tal. Nós fomos lá para a barraca, onde toma, como é que chama? Na área VIP, né? Comer um lanche lá, e eu estava sentindo muito aquela presença, fiquei adorando ali.
e era uma barraca. De repente, as pessoas passavam para pegar o ônibus, eles iam caindo ali atrás e ficando por ali, trancou o trânsito. Foi uma glória extraordinária. Quer dizer, a glória de Deus desceu ali, não tinha ninguém orando, não tinha ninguém operando, não tinha ninguém ungindo, não tinha ninguém fazendo nada disso, simplesmente estava emanando a presença de Deus. Então, quando acontece isso, é uma coisa maravilhosa. Mateus 17, de 1 a 13, fala isso. Lucas 9, 28, e que diz assim: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois eles não sabiam o que dizer, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com ele. Então observe que momento maravilhoso esse, que a glória desceu ali naquele monte. E quando nós visitamos Israel e que vamos nesse monte, podemos ter um momento a sós ali com Deus. Meu Deus, é palpável a presença de Deus naquele lugar, porque é assim que acontece. E aí, quando acontece isso, geralmente, vem também a nuvem. É uma coisa extraordinária, é um nível de glória que eu preciso dizer aqui algumas palavrinhas para colocar fome em você. Que é possível alcançar esses níveis de glória. Claro, esse aqui é o primeiro nível, estou falando do primeiro. São vários, não é? Esse é só o início. Mas a primeira vez que eu fui para um retiro, meu discipulador, meu irmão Olavo de Oliveira, ele me levou para o monte e naquela noite choveu. Começou a vir uma tempestade e chuva. Era a primeira vez que eu vinha para o monte. Então eu falei assim: puxa, mas logo no primeiro dia que vem para o monte, vai chover, vou sair daqui molhado, vou pegar uma gripe. E ele disse: nós podemos orar para Deus fazer um círculo ao nosso redor. Aí criou-se um círculo ao nosso redor e chovia para os dois lados. E nós ali olhando aquela chuvarada, parecia que tinha uma parede, né, invisível. E a gente ali naquele negócio, meu Deus, me apaixonei pelos montes desde aquele dia. De não vou falar agora. Todo final de semana eu ia para o monte para ver se eu ia de novo aquilo. Né? Mas é uma manifestação da graça de Deus. E nesse mesmo lugar, Cachoeira do Sul, que eu gostava muito desse monte, fizemos 7 dias. Preste bem atenção, 7 dias na presença de Deus, só adorando, sem internet, sem telefone, sem WhatsApp, sem ligar para a namorada, essas coisas, completamente separado. Você vai entrando em novos níveis. Isso que é legal, saber que há possibilidade de acontecer com qualquer pessoa que entrar nessa rota aí de buscar a presença de Deus e querer mais a sua glória. Então, eu me lembro que, vou contar uma experiência para você de 7 dias. Eu estava numa busca constante, já depois de alguns anos, mas eu lembro de uma época que foi os primeiros 7 dias que eu busquei a Deus no monte, foi porque os primeiros demônios que fui expulsar, eu quase morri, né? Já contei várias vezes, eu acho que nem vale a pena, todo mundo já sabe, né, Gabi? Que o
o meu colega que me convidou para ir com ele na favela, o seu Adão, o irmão Adão, ele falava para mim assim: irmão, lá na favela, você segura o endemoniado e eu expulso, tá? Ele disse: não, pode deixar que eu seguro. Só que eu fui segurar uma mulher, que geralmente ela batia em 7 ou 10 homens na igreja. E eu fui segurar sozinho. E ela me deu ela simplesmente correu comigo, agarrado nela, que nem ficou de 4, deu 7 voltas. Eu fiquei uma semana, não podia mexer de dor, todo o corpo. Falei para Deus: mas não é possível. Esse aqui é um nível natural, eu tenho que ter um outro nível. E eu fui para 7 dias no monte, orando, jejuando. Quando eu voltei para ministrar na favela, lembro como hoje, né? Eu cheguei na casa da dona Dorília Vicença e vi aquela mulher dentro, botei o pé para frente, outro para trás, falei: olha, se essa mulher fez tudo aquilo a semana passada, agora eu vou me cuidar com ela, né? Eu levantei a mão para orar por ela, já fui pensando em fugir, né? Que nada, eu orei, a mulher só fazia assim com a cabeça. Fui chegando mais perto, levei uma meia hora para chegar perto. Quando cheguei, coloco a mão, ali não tinha mais demônio nenhum, mas ela estava cheia do Espírito Santo. Aquilo me deixou impressionado. Meu Deus, 7 dias no monte, e eu volto, olha só a mudança dessa mulher. E a partir dali eu via que os demônios fugiam. Quando eu chegava no lugar já tinha saído. Fiquei empolgado, pensei: o que vai acontecer se eu ficar 10 dias? Eu lembro de uma época de 10 dias. Cada número desse para mim foi importante. Se eu tivesse tempo eu falava de todos aqui, mas eu estou escrevendo. Mas lembro que eu estava aqui em Santa Maria, no CRIM, a BGU, né? Acampamento Batista Gaúcho. E ali, recebi uma visita do Dr. Luiz Augusto, de Curitiba. Ele veio me visitar, a gente está conversando e tal. Ele quis telefonar, vou telefonar para casa. Fomos lá naquela pequena prefeiturazinha ali, tem um prédiozinho pequeno, Itaara, né? Pequeno lugarejo. E ali tem um telefone público, e do lado tem um consultório médico. Tinha ali umas 10 pessoas na fila. E eu estou buscando entendimento sobre isso, pedindo para Deus me mostrar como funciona, até onde o meu limite, até onde eu posso ir com Deus, o que eu posso fazer, o que é arrogância minha, o que é petulância minha, o que é natural, o que é sobrenatural, o que eu devo fazer, o que é bom, o que não é, o que é unção, o que é poder, o que é autoridade. E ali tem um grupo de pessoas, né? E eu estava perguntando para Deus, porque um dia Deus falou para mim assim: a unção está em ti, está indo a 10 metros de onde você vai. E aí aquelas primeiras pessoas estavam sendo curadas apenas pela unção que estava emanando. E eu pensei: vou ver se eu aumento isso. E de repente estou lá naquele lugar, conversando com o Luiz Augusto, assim. Veja que eu não toquei ninguém, não falei, não preguei, não usei fé, nada. Apenas Deus falou para mim assim: pergunta para essa primeira pessoa o que ela tem. Aí eu olhei para o primeiro cidadão na minha frente, sim, pertinho, 1 metro, máximo 2 metros, porque é um lugarzinho pequeno. Perguntei: o que o senhor tem? Você é doente? E ele disse: é coluna. E ele ficou me olhando e eu olhando para ele. Deus mandou perguntar, eu perguntei. Deus não mandou falar mais nada, eu não falei mais nada. E aquele homem foi ficando vermelho, vermelho, vermelho. Daqui a pouco ele mexe a coluna, coloca a mão para trás e diz: estou curado. Eu perguntei: estou curado. E se mexia. Daqui a pouco uma pessoa do lado dele disse: eu também. E o outro: eu também. E todas as pessoas na fila disseram a mesma coisa. Aí eu desisti de esperar o Luiz Augusto: olha, vamos embora daqui. Não sei o que eu vou dizer para essas pessoas. E eles foram todos atrás de nós, uns 100 metros. Quem são vocês? quase que eu digo: o que você tem que saber? Mas aí paramos lá.
porque eu não queria que ninguém soubesse onde a gente estava. E falei, então pregamos para eles, falamos para eles. E eles aceitaram Jesus e foram embora e tal. E eu gravei aquilo. Estava emanando. E eu perguntava para Deus, que nível é esse? O que é isso? Como acontece? Então, depois disso, muitas experiências começaram a vir. E eu gravei aqui algumas coisas, por exemplo, Mateus 28. Não, tem um outro legal aqui. Em João capítulo 11, versos 41 e 42, aconteceu algo assim. Houve ali um milagre de ressurreição que foi no nível de glória. Ali não foi unção, não foi fé, não foi natural. Ali está escrito assim, em João 11, a morte de Lázaro, né? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Observe que Jesus está cercado de fariseus, saduceus, e esses fariseus conhecem todos esses níveis. Eles são expertos em discernir o que é unção, o que é glória, o que é autoridade. Por isso, eles viram tudo isso em Moisés. Em Moisés, eles viram a glória de Deus. Então, eles sabem tudo. Então, quando viram que ele fez, apenas orou, agradeceu a Deus por ter ouvido ele, não orou na hora, já tinha antes, 4 dias que ele já sabia daquela morte. Então, ali houve uma manifestação desse nível de glória na vida de Jesus. E lá também em Mateus 28, 6, quando ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, as pessoas chamam para ver o túmulo, se veja que ele não está mais aqui. Depois em Mateus 28, 18, quando Jesus se manifesta e diz, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Observe essa palavra autoridade, que depois, quando eu falar de glória, na próxima aula, não há glória sem autoridade, ou sem princípio de autoridade. Quando Jesus sobe ao céu, ele vai e sobe e é ocultado por uma nuvem. Então aqui é uma manifestação desse nível de glória. Mas tudo bem, agora Jesus foi, tudo bem. Vamos agora para baixo. Pedro está na terra. E ele viu, e ele aprendeu. Observe que na nossa Bíblia não tem essas entrelinhas. Não fica explicando que esse aqui é um nível, esse aqui é outro nível, esse aqui é outro nível. Não. Você vai descobrir esses níveis quando estudar direto do hebraico. Porque muda os nomes. Quando fala um tipo de autoridade, tem nomes. Fala tipo de poder também. Níveis de unção também. Níveis de glória também. Então hoje estou dando só a entradinha para deixar você com fome, tá? Com água na boca. Em Atos 5,15, Pedro anda num nível diferente de todos os níveis que já andou. Olha o que diz aqui. Que as pessoas traziam os doentes, as multidões, que só para passar e Pedro passar por elas, para que apenas a sombra de Pedro cobrisse alguns. E somente a sombra de Pedro tocar nas pessoas, elas eram curadas. João em Patmos, também acontece a mesma coisa, quando ele começa a ver na ilha de Patmos, e ele começa a contar aqui, no versículo 10, diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, e que dizia, o que vês? Escreve num livro e envia a 7 igrejas, que estão na Ásia e tal. E ele, verso 12 diz, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida,
e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E sua voz como a voz de muitas águas. Pense num homem velho, pense num homem idoso, cabelos brancos, na ilha de Patmos, trabalhando ali, quebrando pedra. De repente ele entra num nível de glória. E foi entrando. Então esse nível de glória é muito interessante. Até eu peguei uma tradução de definição de glória. Então aqui diz, não é fácil definir essa palavra, porque ela aponta para vários momentos ou níveis que podemos passar. A palavra hebraica para glória, normalmente usada é kavod, mas também é usada a palavra hesed. Ambas significam glória em nosso português, mas seus contextos originais distinguem-se em significado e aplicação. Vejamos. Kavod. Os significados são grandeza, honra, presença de Deus. Nesse nível de glória, geralmente vem por uma conquista iminente, por obras realizadas. Geralmente vem por isso, mas também significa o próprio ser de Deus em sua essência pessoal. Agora eu quero reprisar de novo aqui para você, que isso não é uma coisa infinitamente impossível, porque nós saímos de Deus. Nós temos uma parte, a essência de Deus em nós. Isso não deveria ser algo anormal de a gente acreditar. Então, de um certo momento para o outro, esta presença de Deus, a essência de Deus, aumentar ao ponto de sair para fora e o nosso eu diminuir e o dele crescer em nós, não deveria ser tão difícil de acreditar, né? Como diz aquela música, mais de Cristo, menos de nós, né? Esse nível de glória, a segunda palavra então, hesed. Além de glória, essa palavra também é solidariedade, bondade, lealdade. Quem estudou aqui as emanações já percebeu essa palavra. Que existe um exercício de 50 dias que é praticado depois da Páscoa até o Pentecoste, onde os judeus exercitam uma limpeza espiritual e exercitam a bondade, exercitam a lealdade, exercitam a solidariedade, porque o primeiro nível da presença de Deus no universo é o amor. Quando ele criou todas as coisas, a primeira manifestação foi do amor de Deus, a luz. Então, quando aumenta o amor em nós poderemos dizer que aumentou também a sua glória. Ok? Então, um exercício para fazer crescer em nós, limpar nosso interior, deixar aumentar o amor de Deus, a solidariedade, isso entra nessa palavra hesed. Nessa palavra, então, esse nível de glória é intrapessoal, onde minhas ações mostram a essência divina em mim. Então, se porventura a minha maneira de agir é traição, contradição, até mesmo falsidade, no mínimo que seja, eu jamais poderia dizer que tem a presença de Deus. E para eu ter um nível de kavod, é preciso viver com intensidade o nível do hesed. Então, quer dizer, esse nível do amor aqui, a manifestação de Deus primeiro dentro, é mais importante para que haja manifestação do kavod, a glória de Deus fora. Então, alguém como Jesus ou como Moisés manifestou a glória de Deus fora, é porque já estava dentro. Agora vamos ver no Novo Testamento essa palavra. A apresentação dessa palavra glória no Novo Testamento, no grego vem a palavra doxa. No grego quer dizer opinião, radiação, luz. Esse nível de glória declara a emanação de Deus. Por muitas vezes foi usada para definir glória do Pai presente no Filho Jesus. Irradiava e emanava o Pai. Então, quando nós lemos no Novo Testamento, no grego, doxa, quando Jesus disse quem vê o Pai vê a mim, algo parecido, ali, quando Jesus falava que aquilo que irradiava dele era do Pai,
Então está falando que a glória do Pai irradiava nele. Então é possível que alguns tradutores tenham até exagerado na tradução, mas eu entendo que essa glória pode emanar não só nele, como Moisés, como nos profetas, ou qualquer pessoa que se expõe durante um certo tempo à presença de Deus. Então a definição de glória no Novo Testamento, do grego, vem substantivo, que significa honras adquiridas por obras realizadas. Isso nos mostra que o nível de glória tem caminhos que vai de lealdade, recete, até a presença, kavod. E depois a manutenção, que é doxa. E por fim o ápice de plena comunhão, levado a um nível mais elevado em Deus, pelo que chamamos de merkavá. Bom, essa palavra merkavá, isso é interessante, porque o livro que eu estou escrevendo nos leva a merkavá, um caminho até a merkavá. Merkavá fala de uma carruagem que buscou Elias, era o merkavá. Quem tem merkavá é porque recebeu de Deus glória. Quem não recebeu glória de Deus nunca vai ter merkavá. Quem tem merkavá tem trono. Quem tem trono senta-se nas cortes. João viu pelo menos 24 tronos nas cortes celestiais, onde acontece o julgamento de Deus. Quando Deus vai julgar, todo judeu se prepara no dia 1º do ano judaico, onde é um julgamento, mas alguns dias antes já vem a preparação, onde Deus julga todas as coisas que acontecem na terra. E ali tem, no livro do Apocalipse, em João, vê no capítulo 1 e 2, 3, 4, ele vê o que acontece no céu. Esta manifestação lá. Para alguém entrar naquele lugar, observe que Elias foi levado, foi trasladado, ou arrebatado. Ele foi no momento em que Eliseu pede a porção dobrada, que nós vamos ver isso aí na nossa escola, vai ser muito forte esse momento. E naquele momento vem uma carruagem de fogo. Então ali é uma merkavá. Nós temos um estudo muito especial sobre merkavá, que os nossos colegas que estão debaixo da nossa cobertura já vão começar a estudar, acho que a semana que vem, daqui a 2 semanas já está pronto. Nós vamos fazer uma caminhada de Elias, desde que ele saiu até chegar a merkavá. E por que Elias pode se movimentar nessa esfera aqui embaixo e em cima? Vamos dizer que aqui nesse nível está a glória, aqui embaixo está o nível natural, aqui em cima está a glória. Elias, primeiro era Adão, que colocava o pé embaixo natural, e poderia dizer que a cabeça estava na glória, né? Em cima a glória, embaixo natural. Elias também fazia essa transposição quando ele recebe aquela merkavá. Então ele entra naquele nível de glória. Então aqui encerramos essa parte, andando no nível de glória. Elias andou nesse nível nos últimos, depois de 3 anos e meio. Observe que Elias faz uma caminhada. No início ele estava no nível natural lá, ele deu uma palavra ali para Acabe, mas também não aconteceu nada, profetizou, mas ficou só na conversa, né, porque não tinha acontecido ainda. Ninguém sabia se ia acontecer mesmo, que ele profetizou ali para Acabe. Falou, segundo minha palavra não vai chover, até que eu mande. Ele estava usando o quê? Natural. Simplesmente o mesmo nível que estava Adão. Não tanto em glória, né? Porque o homem perdeu a glória de Deus quando caiu. Mas ele estava usando uma autoridade que os judeus chamam de Radá e Kavash. E quem tem Radá e Kavash, ele tem poder sobre a natureza. Então Elias está começando o ministério dele e ele parte desse nível. E aí ele vai para o Querite. Aqui eu já estou entrando em outra aula, mas vai lá, uma colherzinha de chá, porque vocês... Semana passada eu falei 3 horas e meia, o pessoal gostou mais, né, mano? Achei que o pessoal tinha entrado em sono aí, profundo.
Mas quando Elias começa a caminhar, ele vai para o Querite. Então aqui tem uma pista de como você andar no nível de glória. No Querite, Elias mata a carne ali, ele passa o tempo todo, o físico dele é tratado, ele vai, aliás, Querite primeiro, depois ele vai para Sarepta, ali no Sarepta ele esmaga a alma, ali ele passa pela provação na questão da alma dele, sentimentos, depois ele vai e sobe para o Carmelo. Lembra lá, pastor Cícero, lá no Carmelo, nós fizemos um ato profético, é um lugar que eu gosto de levar ofertas de cordeiros, aquele monte, e porque ali tem uma janela, ali tem uma porta, um portal, e Elias ali confrontou principados. Ali tem uma legalidade para vencer principados. Então, cada vez que nós vamos lá, nós fizemos um ato profético ali. Então, naquele momento que Elias chega no Monte Carmelo, ali ele operou ali na fé e na unção. Então, ali foi a manifestação que desceu do céu aquele fogo todo. E depois que ele sai dali, ele sobe e vai para o monte outra vez, onde Deus fala com ele. Nesse último estágio da vida de Elias, ele passou a operar no nível de glória. Se você observar, muda todo o ministério de Elias. Lembra que no início, lá no natural, ele fugia da Jezabel, fugia do ele fugia do inimigo. Já entrou em sono profundo. No início, o pastor José Roberto, sentindo aqui a presença de Deus. Em resumo, a nossa aula quer dizer o seguinte: se você ficar 7 dias na presença de Deus, você entra num nível. Se você já está no nível natural, você entra para o nível de fé, depois para o nível... O nível de fé você entra quando quebra a carne, quando você jejua, você tira o poder da carne. E o poder da carne é que te impede de entrar no nível da unção. O nível da unção vem quando você começa a chorar de saudade, muitas vezes depressão, você está quebrantado. Quando você está ministrando na tua igreja e vê alguém chorando, você pode chamar ele para frente e diga: você vai receber uma unção. Porque quando você quebra a carne no jejum, o próximo passo é quebrar casca. Imagina isso aqui, aqui é carne, que é quebrando, aí quebra a alma. Quando a alma quebra, quebrantamento da alma, é quando você chora, é quando você geme, é quando você está quebrantado, as lágrimas descem. Ali onde descem as lágrimas, entra a unção. Então, preste atenção, Gabriel, quando for ministrar, o Felipe, vocês que são meus filhos, quando você está numa reunião e você está ministrando unção, não ministra para pedra. Se você jogar unção na pedra, não entra. Lembra lá em Tubarão, né? Tubarão veio um rapaz careca, né? Como é que era o nome dele? Ele era um bandido, né? Perdeu as filhas, né? Ele perdeu um filho, acho que 2 filhos, e mantinha o caixão dentro de casa. Era um coitado, sofredor. E ele chegou para mim e disse assim, ele via todo mundo caindo na unção, ele disse: eu vim aqui, eu duvido você me derrubar. Eu abracei ele com muito carinho e disse no ouvido dele: não posso derrubar quem já está no chão, filho. Você já está abaixo do poço. Aí ele caiu num pranto, num choro. Aquilo ali foi unção.
Então, quando alguém está assim, que é duro, você não faz nada, abraça ele. Quando Jesus colocava a mão sobre uma prostituta, botava a mão nela, que o rabino não podia fazer isso, por medo de cometer adultério. Mas alguém que vive na glória, não tem medo de cometer adultério. Então ele colocava a mão naquela prostituta e ela começava a chorar. Então eu coloquei a mão, abracei aquele homem, e ele começou a chorar e disse, tu quer ir lá em casa? Eu falei, só se você fizer um churrasco. E ele disse, eu faço churrasco. Lembra? Era meia-noite, eu, o pastor Nilson, que já está na glória, com o Júnior, quem mais? Gabriela. Um da brigada lá que estava por prender, ele estava no culto. Naquele mesmo culto estava o delegado. Pensa num culto de glória, né? Em Tubarão. O delegado estava ali, o rapaz que era o bandido, né, procurado, e os dois caíram, não são. E aí no final do culto, o delegado abraça o rapaz abraça o delegado. E ele disse, mas como é que pode isso? Eu te queria prender esse rapaz, e eu queria matar esse delegado, agora eu estou abraçado aqui. Bom, ali já é um momento de glória. Que a presença de Deus encheu aquele lugar. E aquela igreja foi tomada por uma glória. E terminou à meia-noite no churrasco na casa daquele homem. Ele disse, aqui estão minhas crianças, os caixãozinhos pequenininhos. Era um sofredor, mas um homem bom, um coração bom. Mas como que foi entrar a unção nele? Quando quebrantou, quando chorou, quando se entregou ali chorando. E então, é assim que no quebrantamento é que você entra num nível de unção. Estou falando no início, quando você está começando. Você ainda não sabe, você não vive ainda no nível de unção. Mas toda vez que alguém está chorando e ele começa a tremer, é porque a unção está fora, aqui fora, querendo entrar. E não entra porque lá está duro, fechado. Então quando ele chora, abre. Aí a unção entra dentro, explode. Aquela pessoa já pode manifestar a unção na vida dela, pode voltar para casa, entrar num nível de jejum, oração, e aquela unção vai aumentar. É possível que 7 dias no seu quarto, aquela unção comece a sair para fora, e a sua esposa, sua família, comece a sentir o perfume, comece a ficar tomando. Quem estava comigo lá na igreja, aquele hotel lá em... A gerente era a dona Lola. Curitiba. Tu orou pelo senhor lá. Foi arrebatado o pai do Marcos. Foi um retiro. Eu estava num retiro em São Paulo. Estava 18 dias pregando em São Paulo. Como é que é o nome do pastor? Gardim. Pastor Gardim. Deve estar, se estiver me ouvindo por aí, hoje o filho dele é em Itu. E a gente estava ali 18 dias e nos reunimos num retiro. Então, me lembro que estava muito difícil, muito duro os corações. E aí mandei chamar minha esposa. Quando está muito duro o negócio, quando o coração tão quebrado, que eu não consigo sozinho, aí peço ajuda para minha esposa, para a Gabriela. Foi a Gabriela e a Mara chegaram lá. Quando a Mara entrou na porta, o Gardim, né? Não, o pai dele, o seu Juvenal Gardim, caiu e foi arrebatado. Ele caiu mesmo que morto, assim. Até o menino pensou que ele estava morto, né? O filho, né? E quando ele voltou assim, o menino pediu para ele uma benção lá, ele deu. Aquele nível lá foi um nível de unção, que estava cheio de unção. E aí veio um nível de glória. Quando chegou a Mara e a Gabi, entrou um nível de glória. Então, isso é interessante. Estava vendo agora há pouco, estava aqui o pastor José Roberto.
O pastor Zé Roberto e sua esposa, a pastora Rosângela, de São Paulo, eles têm um nível de recede muito forte, que eu tenho observado. E esse nível, ele é muito importante para quem tem cavote. Então isso é forte. Porque quando Moisés se une com seu irmão, quando ele chama Arão, cada um deles operava em um nível de glória. E os dois juntos era exatamente como, diz aí o que parte a rocha, o martelo e o hã? Não é bem picão, é outra coisa. É o que... Pega um prego aí, então quebra a pedra e entra ali a manifestação. Então é muito interessante quando tem várias pessoas que Deus opera em uma... Que hoje eu fico muito tempo estudando os alunos lá na minha escola. Agora eu vou fazer um grupo só de pessoas que estão debaixo da minha cobertura. Por quê? Porque cobertura fala de autoridade. E alguém que eu conheça estão debaixo da minha autoridade, eu posso ministrar junto com ela, porque funciona, é como se fosse o nível de baixo e o nível em cima. Então, quando Moisés estava junto com Arão, juntos, havia uma manifestação diferente. Então, por exemplo, o Moisés, ele agia mais nessa glória do cavode, e o Arão no recede. Arão é aquele cara assim, apaziguador, pacificador, passa a mão por cima. Moisés já era o homem da lei, né? Então, Moisés estava mais tempo na presença de Deus, na glória de Deus. Ele trazia aquela glória com aquele poder que manava por lá de fora. Então, para chegar nesse nível, tem que passar primeiro pelo nível da unção. Então, lá naquela cidade, aconteceu isso. Nós saímos daquele lugar, se manifestou ali a glória de Deus de tal forma, que eu acho que ficamos, não sei se foi um dia, 2 dias ali, que as pessoas não conseguiam voltar para casa. E tinha um campo de futebol que eles corriam. E do lado do campo de futebol tinha uma cerca, tinha um bar, e lá no bar tinha algumas pessoas embriagadas, e aqueles bêbados vinham na cerca e olhavam para o povo e diziam: meu Deus, eles são bêbados. Eles estavam literalmente igual ao Pentecoste, bêbados. Então ali se manifestou a glória de Deus, e 30 dias, é São José dos Campos, o nome do lugar, isso? E 30 dias, todos os pastores, eles trocaram de carro, mudou o nível da igreja. O que tem a ver isso? Tem a ver porque houve uma vitória contra Mamon, contra os principados, foram limpos os ares na descida daquela glória. Ok? Então, voltando para Elias, quando chegou lá no Monte Carmelo, que se manifestou o poder de Deus e o fogo do céu, ali ele poderia ter parado a sua caminhada, porque ele estava manifestando uma unção extraordinária. Mas quando ele entra no nível de glória, ele renuncia à glória dos homens, que estava... Agora ele adquire uma glória, a glória dos homens. E Jesus mesmo disse: tu tem que escolher a glória dos homens ou de Deus. Então esse nível de glória, para você chegar, você tem que tornar-se um tzadik. O que é um tzadik? Característica de um tzadik: ele é um canal. Ele não tem interesse pessoal. Ele não briga para defender nem sua autoridade, nem sua causa. Se ele apanhar de um lado, ele dá o outro lado.
Se alguém lhe convidar para uma milha, ele vai 2. Se alguém lhe pede, ele dá. Ele é como... Hoje até um irmão me perguntou lá no monte. Ele disse, olha, eu estou experimentando um nível de glória aqui no monte. Desde que eu fui na escola, comecei a ver uma novidade. E às vezes eu entro num nível que envolve as pessoas ao meu redor. E eu vejo que muitas pessoas se aproximam de mim por interesse. O que eu faço? Eu falei, bom, depende do que você é. Se você é um homem de Deus, um tzadik, então você não faz nada. Se alguém quiser te tomar o que você tem, você dá. Aleluia. Tá chegando o resto da família aí, glória a Deus. Toda a família reunida, tirar uma foto depois, todo mundo. Então, quando você chega nesse nível que Elias chegou, você subiu lá em cima. Então, a maioria dos grandes pregadores que você conhece chegou no nível da unção. Fez fama, foi lá em cima, como dizem, ficou famoso, importante. Todo mundo quer um pouquinho da unção dele. Que eu acho, sinceramente, que tem coisa melhor por aí do que apenas isso. Mas tudo bem, as pessoas não conhecem glórias, vão atrás da unção. E Elias poderia parar ali, e ficar por ali, distribuir unção para o mundo todo, que tinha muito. Mas ele sabia que tinha glória pela frente, tinha mais. Então, ele sobe aquele monte, e no nível de glória, que eu ficaria aqui 10 horas dando aula para você, para falar por que Jesus disse para o centurião uma palavra, por que o centurião disse que tinha pessoas que vai e que vêm, e você poderia entender então que no nível de glória que chegou Moisés, que chegou Elias, chegou Jesus, então os anjos vêm lhe servir. E Elias é servido por anjo lá em cima do monte, que dá pão para ele, e ele caminha 40 dias, 40 noites. Então ele venceu ali o nível natural. E agora entrou no nível de glória. Nesse nível de glória, eu queria depois conversar com os pastores em particular do nosso grupo, da nossa escola, que eu vou passar coisas bem profundas para você desse tipo de coisa. Para você vai desejar andar só nesse nível aqui e buscar. Interessante que Elias volta de lá e as mesmas pessoas que ele perseguia, agora ele vai contra elas. Ele perdeu o medo. Ele joga fogo do céu, né? Ele fala com o anjo dele ali, eu acho que até brincava com ele, né? E o anjo fala com ele, ele passa a viver num nível sobrenatural. Aí não tem mais jeito, né? Aí ele é mais de cima do que de baixo. Então, nunca mais ele pode descer de nível. E aí, agora Eliseu vem e começa a andar nesse nível. Nós encerramos aqui, na próxima aula vamos ver como podemos entrar no nível de glória, que é algo extraordinário, fantástico. Não sei se na próxima aula aqui, né, porque eu vou ver se o pessoal entendeu direito essa aula, se achou muito profunda ou não, se tá fácil, né? Mas para os nossos alunos nós vamos ter um debate especial sobre esses níveis, para ver se todos entenderam, ok? Hoje é dia... Que dia é hoje? 30 de junho. Vem cá, Isaac, chega aqui para nós, chegou Isaac, sai do colégio, direto. Ah, a Dácia também veio, vem para cá. Vamos dar tchau pro pessoal aqui. Ó, tá sendo na aula aqui, tá todo mundo te vendo aí. Esse aqui é o Isaac. Todo mundo conhece? O Isaac, semana passada, eu ensinei, quando alguém está debaixo da cobertura, como é fácil para o Isaac. Ele está debaixo da autoridade do avô dele, do pai dele. Então eu peguei a mão dele. Quando você está debaixo de uma cobertura, a mesma unção que vem para ele, vem para você. Então, o Isaac ministra comigo.
No início eu ministro junto, depois é só ele, e a unção continua. Esse é um nível maravilhoso, que todos os alunos da escola têm esse nível. São 4 níveis de unção, que eu já falei semana passada, não foi? Não falei essa aula aqui ainda. Aqui eu não falei, né? Eu falei para vocês na escola, mas aqui não. Vou ter que falar dessa aula que é importante. O primeiro nível de unção, quando você se inscreve na escola profética. Se você não é inscrito na escola profética, ainda, inscreva-se hoje. Alguém perguntou para mim, profeta, se eu entro na escola profética, eu tenho a sua cobertura? Você tem o primeiro nível de cobertura. Se você está na escola profética, você está debaixo da minha cobertura, tá? Pelo menos no primeiro nível. Que esse primeiro nível te dá uma unção para você aprender. Porque esse ensinamento no Antigo Testamento vinha de pai para filho. De pai para filho, de geração em geração. Esse de pai para filho é o princípio mais importante da nossa escola profética. Essa aula aqui hoje é uma aula só para a família. Para toda a família aí, né? Então, Andácio, vai vir aqui dar um abraço, não vou? Ah? Depois você quer apresentar o Noah dormiu já? O Noah dormiu com minha alta, que nem o apóstolo Paulo também dormiu ontem. Também já faz 1 hora, né? Então, o primeiro nível, quando você entra na escola, você tem um nível de unção que você recebe ao estar dentro da escola, participando. Esse é o primeiro nível. Alguém lembra aí que unção que vem nesse nível? É a primeira. Exousia. Parabéns. Alguém lembra o capítulo, versículo? Capítulo 3 de Marcos. Vamos ver. Aí, no segundo nível, treinamento. É isso? Vem um treinamento. Esse treinamento é todo dia, é junto, né? Por isso que o Isaac está aqui treinando comigo. Tá. Segundo nível, treinamento. Aí vem um novo nível de unção. Quando chegou nesse nível de treinamento, aí vem outro nível de unção. Lembra, Cris? Gabriele? Hã? Kratos. Isso? Lembra o capítulo, versículo? Lucas 10. Lucas 10. Lembra de Lucas 10, 19? Eis aí vos dei autoridade, pisar serpente, escorpião, todo o poder das trevas. Está nesse segundo nível. Quando, nesse nível, o professor diz assim, Isaac, vai lá e cura os enfermos, expulsa o demônio e volta aqui e me dá relatório. Segundo nível. Aí quando ele passou ali, estou falando aqui de 3 anos com Jesus. No 3º ano da escola de Jesus, veio o outro nível, que é o exercício do poder. Aí a palavra lembra da palavra? Dunamis. Que esse é um exercício do poder. Quando flui, está dentro dele e já gera sozinho. Ele pode gerar mais. Ok? Aí vem um próximo nível mais importante, que esse eu não vou dizer, acho que o Isaac sabe. 4º nível, onde nós vemos? Filho! Cara! Meu! E aí, nesse nível, vem uma unção também, né? Que esse nível, no grego, a palavra é? Teknon. É um filho já na idade de receber a herança, a capa. E essa escola, que estamos encerrando aqui, nasceu uma aula para a família. Nós lançamos a campanha do Leia a Bíblia com seu filho. Eu pedi, estava eu, o Tiago, a Cláudia e o Isaac, né? Lembra? Temos uma foto lá, que eu era pequeno. Eu disse para Isaac, Isaac, você lembra, Maria, que me disse? Eu disse, Isaac, tu vai chegar no colégio, tu vai falar de Jesus. Você lembra o que ele disse? Ele brincando, nem pensava. Então, a primeira vez que a gente leu junto a Bíblia, eu, o Isaac, o Tiago e a Cláudia, ensinando o seu filho a ler a Bíblia. Então, esta escola nasceu aqui entre nós, né? Nossa casa, nossa sala, na lareira, com a família. E porque era assim que era praticada no Antigo Testamento. Os pais ensinavam os filhos.
primeiro pelo exemplo e depois o que a experiência. E depois então ia passando a capa, passando a bênção e etc. E assim, essa escola chegou até Moisés, de Moisés foi passando para Samuel, Elias foi o que teve mais discípulos, 24 mil, e no tempo de Jesus foi o mesmo princípio. Você sabia disso? Que Jesus tinha uma escola de profetas, e ele pregava no sistema do Hillel, que na época tinha duas escolas bem fortes antes do povo de Jesus, que era o Hillel e Shammai, dois sábios, né? Que tinham vertentes diferentes, mas a mesma palavra. E Jesus dá para perceber nitidamente a vertente dele. Então nós estamos falando de escola profética, que é algo muito, muito anterior ao Novo Testamento. E o Novo Testamento começou com uma escola profética, Jesus ensinando seus 12. Eu quero encerrar abençoando vocês, dizendo que hoje é o último dia do primeiros 6 meses, né? Então estamos partindo agora para a segunda metade do ano. E começa num sábado. E o que tem de importante isso? Importante você saber que no segundo turno de sacerdote começava na metade do mês. Dia 15, né? E da metade do mês para frente, o turno do sacerdote que assumia é aquele turno de sacerdote tipo os mais sábios. E então eles tinham algo mais que o primeiro turno, que tiveram mais tempo de aprender, mais sabedoria, tipo a tribo de Issacar. Então nós vamos partir agora para ensinamentos. Vamos pegar os alunos que já responderam as provas, foram bem nas primeiras provas, foram bastante participativos, e passar para um novo nível, ok? Eu quero abençoar vocês, começando abençoando os filhos, quero abençoar o Tiago, a Gabriele, o Júnior, a Cláudia, Maria, o José, abençoar os netos, Isaac, a Daça, Noah, e eu quero que vocês abanem aqui, que eu vou mostrar toda a família aqui. Aleluia. Hoje está toda a família, vai na sexta-feira, depois da escola, não precisa. Depois da escola nós vamos ter um momento, né, que está todo mundo esperando sempre, que é comer, né? Aleluia. Aqui está a Cris, está a Guilherme, está o Felipe, aqui está o Isaac, Júnior, Mara, Cláudia. Abraço, dá um oi aí. A Maria, que canoa, está dormindo? Está lá atrás. O Tiago está chegando. Que mágica. Aleluia. Uma reunião familiar parece algo simples, né? Mas não é. É mais importante nós termos toda a família do que a multidão, né? Depois da família, porque a família é o selo do apostolado. Na verdade, a família autentica o apostolado. E os filhos são os selos, né? Então essa é uma característica apostólica. Toda a família servindo a Deus, porque é um nível apostolado. Porque para ser pastor, tem que ter toda a família sujeita a ele. E para ser apóstolo, então, família servindo a Deus. Quero te abençoar, que Deus te abençoe, que teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus. Que o Senhor seja favorável a cada um de vocês que estão nos assistindo. Abençoe, começa uma semana maravilhosa, que hoje começa, nesse momento, em Israel, está começando o sábado, e depois vem
o primeiro dia da semana, que é domingo, que é domingo que mais eu trabalho, preparo tudo para a segunda, para a semana, mas que seja muito abençoado teus dias, tua família, que haja paz, prosperidade. Quero também dizer para os amigos aqui que dos nossos grupos, que ultimamente eu tenho ficado mais tempo fechado escrevendo, estou concluindo 2 livros que está muito atrasado devido à nossa escola. Então de manhã cedo a Gabriela já se responsabiliza, deixa sempre alguém cuidando do meu celular, porque se eu for abrir o celular não faço mais nada. E nós somos obrigados a partir de agora, na reta final, próximo da escola, cada vez mais, intensificar mais as orações, jejuns. Então, cada vez menos nós nos aparecemos nas redes sociais ou outra coisa. Nos últimos dias da escola, fechado completamente, porque nós estamos fabricando, né, entre aspas, fabricando uma unção especial para essa geração. E eu quero também falar agora, quanto tempo de aula nós temos aqui? 1h45. Então, eu vou pedir para a Cris, volta um pouquinho antes, esse momento especial. Essa semana, eu fiz um apelo muito especial para nós ajudarmos a África. E eu quero falar uma palavrinha muito específica para você sobre Tzedakah. Tzedakah é uma oferta de justiça. Quando você está dando algo para a África, você não está dando mais do que a sua obrigação. Se nós falar de Brasil, é nossa obrigação abençoar a África. Porque o que é justiça? A oferta de justiça é uma oferta que nós devemos para eles. Quando tem um pobre perto de você, você não está dando nada para ele, você está dando só o que é tua obrigação, porque quando Deus te enche a tua mesa e tem um pobre perto de você que está com fome, isso quer dizer que Deus é injusto. Por quê? Porque encheu a tua mesa e do lado tem alguém com fome. Então Deus não está sendo justo. Porque se Ele é justo, Ele dá para você e para o pobre. Então como é que Deus faz para arrumar isso aí? No 7º ano, o ano do Shemitah, Deus julga as nações que não praticam a tzedakah para os pobres. E Deus julga todos os empresários, todas as pessoas entram em crise. Inclusive o Brasil, né? Entra em crise porque não ajudou os pobres. Então, por isso, eu lancei uma campanha essa semana para cada um dos nossos alunos, dê uma oferta de pelo menos R$50 para um pobre. Porque R$50 é uma tzedakah, é um almoço no restaurante. Agora, se você quiser dar menos, não tem problema, se para você é um almoço. Agora, a menor de todas as ofertas de uma pessoa que consegue ir num restaurante é um prato de comida. Então, uma oferta, um pastor, por exemplo, que tem uma igreja, ele pode levantar uma oferta no final do mês só para os pobres. O que vai acontecer? Vai acontecer justiça de Deus. O que é justiça? Elias era um pregador de justiça, onde Elias chovia. Por quê? Porque ele praticava isso. A nossa terra, no Rio Grande do Sul, está muito abençoada desde que nós começamos a abençoar a África. Então, a semana que vem, no máximo até o dia 5, a Gabriela estará mandando, ou dia 10, Gabriela, mais fácil. Então, até o dia 10, a Gabriela estará fazendo juntando as ofertas e enviando para a África. E eu pedi para a Gabriela, para minha esposa, na medida do possível, estar trazendo o nome e o valor de cada pessoa que oferta, se elas permitem. Porque às vezes tem pessoas falando bobagem aí, né? Murmurando contra as ofertas. E eu gostaria muito que a minha vida particular, a minha conta particular, não teria nenhum problema de mostrar para qualquer pessoa, porque isso aí seria transparência. Mas tem pessoas que se ofendem. Mas é costume nosso, na parede da igreja, colocar o nome das pessoas que dão uma oferta de tzedakah e que dão um dízimo. Os valores é questão de cada um, né? Mas tzedakah é uma oferta que traz justiça, ok? Agora, uma segunda oferta que é praticada no início do mês, que é a oferta de primícia. Primícia é uma oferta que é uma oferta ao sacerdote. E que eu ensino na nossa escola,
Se você está nos visitando aí, não é para você, mas os alunos da escola, eu ensino a dar uma tzedakah para o pobre, uma oferta de primícia para o sacerdote. Agora, se você está aprendendo comigo, essa aula está fazendo bem, você dá uma primícia em função de receber a unção que vem naquela aula, naquele ensinamento. Porque o ensinamento pode ser apenas um logos, apenas uma letra, ou aquele ensinamento pode vir a unção que está por trás daquilo. Então, a primícia ao sacerdote é para honrá-lo. Então, se você está aprendendo, você tem o dever de dar uma primícia. Agora, essa primícia, ela não tem um valor estabelecido, nem alguns dizem que é um dia de salário. Não é. É algo que você gerou aqui dentro do teu coração, que partiu do coração. Então, é algo para honrar. Algo como alguém está querendo honrar a unção, honrar a paternidade. Eliseu honrou Elias nos 4 níveis, por isso ele foi tão abençoado. Então eu estarei abençoando e preparando para o mês de agosto. Nós vamos para Israel, é um retiro, onde eu peço pelo menos para os nossos 12 pastores principais do Sul, para nos ajudar a ir nessa viagem, nos enviar, que em Atos 13 fala daqueles que enviam os seus apóstolos, que é um outro segredo. Aquele que envia tem direito aos mesmos despojos que aquele apóstolo conseguiu no caminho. Então nós vamos fazer uma viagem e vamos buscar uma bênção especial em Israel, trazendo para a escola profética, e aqueles nossos amados que nos enviaram serão os primeiros a receber esse benefício na volta. Assim como Jesus também subiu o monte, os primeiros receberam, os 12 estavam mais próximos dele. Ok? É isso, Gabriel? Mais alguma coisa? Então, prepare-se, está saindo um livro bem quentinho, daqui eu acho que uns 15 dias está aí. Agora, quem lê esse livro, o primeiro livro, dos 4 níveis, ele vai... Fala da Merkavá, fala da carruagem, fala de níveis de glória, fala de entrar, fala do arrebatamento que eu tive, e faz 30 anos que eu quero falar sobre isso. E agora Deus deu a graça de poder falar. Shalom, amados. Fiquem na paz, Deus abençoe. Até a próxima.